Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa live do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás. Hoje eu, Lorena Bahia, presidente do Conselho Regional de Farmácia, estou aqui com meu colega Edmar Vigiano para a gente esclarecer vocês acerca desse chamamento público feito pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, a todos os profissionais de saúde através da portaria 639 de 2020. Essa é uma oportunidade que nós, profissionais de saúde, temos de servir a pátria, de servir a comunidade, de servir aquelas pessoas que mais precisam do nosso saber. Então, juntamente com outras 13 profissões de saúde, a farmácia, através desse cadastro, se coloca à disposição das nossas entidades, do Ministério da Saúde, secretarias de saúde estaduais e municipais, caso precisem de nós, para que a gente possa atender esse momento da pandemia. Nós vivemos uma situação que é muito nova, não só aqui no Brasil, mas ela é nova em todo o mundo, onde a gente tem mudanças no cenário epidemiológico e é preciso que os profissionais de saúde, aqueles que gozam de plena saúde, que têm condições, que eles se coloquem a serviço da população. Ontem eu conversava com a nossa equipe aqui do Conselho da satisfação que é você saber que você pode, através do seu trabalho, fazer a diferença na vida das pessoas. Então, nós já enfrentamos outras epidemias, nós já passamos por epidemia de dengue, H1N1, e agora chegou a nossa vez de, enquanto profissionais de saúde, poder contribuir de alguma forma para que as pessoas saiam dessa pandemia com o menor dano possível. A gente sabe que o farmacêutico ele está em diversos postos de saúde. O farmacêutico ele não está só na farmácia e drogaria, fazendo a dispensação, orientando o paciente. O trabalho farmacêutico ele pode ser visto nas indústrias de medicamentos, pode ser visto também na pesquisa, nas universidades, na logística, no transporte de insumos e medicamentos para essa pandemia, pode ser visto também entre os profissionais que estão na ponta, orientando nas unidades de saúde pública, nos hospitais, fazendo um aconselhamento. Então, chegou a hora que a gente pode mostrar a nossa força para a sociedade e, com certeza, passar por essa pandemia e sairmos dela como uma profissão mais fortalecida e mais útil à sociedade. Quando a gente fala da valorização do farmacêutico, automaticamente essa valorização ela passa a ser medida através da necessidade que a população tem dos nossos serviços. Falar que a saúde precisa de farmacêuticos, entre farmacêuticos todo mundo vai concordar. Mas quem tem que sentir que nós somos necessários é a população. E a gente tem uma legislação que fala que a farmácia é estabelecimento de saúde e que, para ela ser considerada assim, ela tem que ter um farmacêutico presente durante todo o horário de funcionamento. Então, é sobre essa grande oportunidade dada através do Ministério da Saúde que a gente está aqui para conversar com vocês. Boa tarde, Edmar. Apreensão, por parte de todos, mas, ao mesmo tempo, a vontade de contribuir com o Brasil é muito grande. Como nós escolhemos ser um profissional da área de saúde, não podemos nos furtar. Desculpa, gente, o microfone estava desligado. É uma honra muito grande estar aqui falando, num momento tão complicado do país. E como nós escolhemos ser um profissional da área da saúde, vai haver essa convocação para a gente poder fazer esse cadastramento. É o momento que a gente tem que mostrar o nosso valor e o valor da nossa profissão. Obrigado. Exato. E, assim, uma das principais dúvidas que tem chegado até o Conselho Regional de Farmácia é se esse cadastro ele é obrigatório. Então, a portaria 639, ela fala o seguinte: todo profissional que é inscrito no seu conselho de classe,
ele tem que obrigatoriamente fazer esse cadastro no Brasil Conta Comigo. Então, esse cadastro ele é obrigatório para todos os farmacêuticos que são inscritos no Conselho Regional de Farmácia. Então, quando a gente se cadastra, automaticamente a gente recebe um e-mail do Ministério da Saúde confirmando que o seu cadastro foi feito. E ali você tem a opção de mostrar a sua disponibilidade ou não de servir os serviços de saúde, caso você seja convocado. Então, nesse momento, é o momento de você informar se você já trabalha em outro local, se você já está servindo a sociedade em uma farmácia, em uma indústria, se você já tem outro vínculo empregatício. É o momento também de você informar se você faz parte do grupo de risco para a Covid-19, se você já teve a Covid-19, se você já testou positivo para a Covid-19. Por que o Ministério faz isso? Porque, caso seja preciso, eles terão um banco de dados, né, composto por diversos profissionais da saúde. Esses profissionais, todos eles passarão por uma capacitação na modalidade de ensino à distância, receberão um certificado do Ministério da Saúde e estarão aptos a trabalhar na ponta, no fronte, caso as secretarias estaduais, municipais e o próprio Ministério da Saúde precise do nosso trabalho. Então, a primeira pergunta é obrigatório fazer o cadastro? Sim. Mas eu posso recusar a trabalhar? Então, hoje, o que o Ministério está fazendo é um banco de dados, né, Edmar? Se assemelha muito à questão de guerra, né, a um cadastro de reservista. A gente tem tratado aqui de forma de brincadeira, que é um alistamento, na verdade. A gente é obrigado a fazer esse cadastro. O Conselho Regional de Farmácia, semanalmente, ele envia os dados do nosso cadastro para o Conselho Federal, e o Conselho Federal pegou esses dados e remeteu para o Ministério da Saúde. Então, assim, todos que estão inscritos no Conselho, com CRF ativo, eles serão obrigados, nesse momento, a fazer o cadastramento. Após de fazer o cadastramento, vai ser obrigado, também, todos os profissionais a fazer um curso para a qualificação dos protocolos do Ministério da Saúde, né? Depois que você faz o cadastramento, o Ministério da Saúde te envia um novo e-mail para você preencher alguns dados, onde você vai falar se você está disponível ou não para esse serviço, não é? E, logicamente, as pessoas do grupo de risco, eles vão lá, tem um campo lá específico para você informar, você vai fazer essa informação, que você é de grupo de risco, ou que você está trabalhando ou não. Mas, basicamente, é isso. Hoje você precisa fazer o cadastramento e fazer o curso de qualificação. Sim, e lembrando que esse curso de qualificação, mesmo que você não pretenda servir à sociedade, que você não estará disponível para atuar no serviço público, toda a informação nesse momento ela é necessária. A gente vê muitas fake news, muitos questionamentos, né? E nós, como profissionais de saúde, nós temos a obrigação de ser multiplicadores das informações que venham a contribuir para o enfrentamento da Covid-19. Então, o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás tem trabalhado todos os dias para levar a informação de qualidade aos farmacêuticos do nosso estado. Hoje a gente tem, né, todas as informações relacionadas à nova pandemia do coronavírus reunidas no nosso site, que é o www.crfgo.org.br. Então, lá os nossos farmacêuticos podem acessar todo o material que compreende as orientações técnicas para o perfeito exercício profissional, para que eles possam trabalhar com segurança. E ao realizar esse curso do Ministério da Saúde,
com essas informações, você também pode ajudar a sua comunidade, os seus amigos e a sua família na forma correta que a gente deve se portar enquanto cidadão para evitar a transmissão da Covid-19. Então, é muito importante esse momento de qualificação profissional. Lorena, tem alguns colegas que me passaram uma mensagem e tal, perguntando qual que era o prazo de inscrição para fazer esse cadastramento e esse curso. Na verdade, a portaria ela não define prazo, mas ela vai estar valendo dentro do prazo que vai se estender à questão do estado de emergência por conta da Covid. Então, dentro desse período, nós somos obrigados a fazer o cadastramento e a fazer a qualificação. Muita gente está perguntando para nós em relação aos recém-formados. Então, chegou uma pergunta aqui para a gente. Eu colei grau, mas não estou inscrito ainda no conselho. Posso me cadastrar nessa força-tarefa do Ministério da Saúde? O que acontece? Nós, enquanto Conselho de Fiscalização, nós repassamos, o Conselho Federal de Farmácia repassou o banco de dados com todos os farmacêuticos inscritos nos Conselhos Regionais de Farmácia. Só é farmacêutico quem cola grau em farmácia em uma instituição de ensino superior que seja reconhecida pelo MEC e se inscreve no conselho. Quem não faz isso é o quê, Edmar? A gente costuma falar, só é farmacêutico aquele que está inscrito no conselho. O que não está inscrito no conselho, por mais que tenha feito o curso de farmácia, ele é considerado bacharel em farmácia. E assim, em todas as profissões. Se você fez medicina e não se inscreveu no conselho, você não é médico, você é bacharel em medicina. Da mesma maneira, na OAB, se você não se inscreveu, você é um bacharel em direito, mas não é um advogado. Então, a gente só enviou o cadastro de quem está inscrito. Outro questionamento que a gente tem recebido, Lorena, é com relação o que acontece se eu não me cadastrar. A gente buscou as informações na portaria e a portaria ela não informa claramente se vai haver punição ou não, mas informa que haverá uma informação das pessoas que não se cadastraram para o Conselho Regional ou o Conselho Federal, porque fazendo analogia com as coisas, nós temos o Código de Ética, e o Código de Ética ele prevê essas situações de emergência. Então, precisamos fazer o cadastramento, não deixar para apostar que não vai haver nada, e fazer o cadastramento e fazer o treinamento. Exato. E a portaria 639, ela é bem clara. Ela fala que somente profissionais legalmente habilitados e registrados em seus conselhos de classe podem exercer a profissão. Então, reforçando aí a necessidade daqueles que desejam atuar na profissão, eles precisam estar inscritos nos seus respectivos conselhos. Isso vale para todas as profissões, inclusive para a nossa, a farmácia. Então, é necessário ter essa inscrição. E uma outra pergunta, Edmar, é a respeito do profissional que está inscrito. Ele é inscrito no conselho, entretanto, ele está com a anuidade dele em aberto, ele está inadimplente no conselho. Esse profissional, ele precisa de fazer o cadastro no Ministério da Saúde? Como funciona? A gente tem que reportar ao início da nossa transmissão. De fato, o que a portaria fala? Ela fala que todos deverão se cadastrar e se qualificar mediante o curso. Quais profissionais? Todos que possuem CRF ativos. Seja ele se está inadimplente ou não, ele está com cadastro ativo e ele deverá fazer o cadastramento e a qualificação. Então, assim, a gente pede, independente se você pagou anuidade, se não pagou anuidade, você é obrigado a fazer esse cadastramento. E só para complementar a informação, tem gente que não está cadastrado no conselho e quer contribuir com a nação nesse momento. Pode ser feito?
Vamos novamente voltar com relação à portaria. O que ela fala? Os farmacêuticos cadastrados no CRF de forma ativa, ou seja, se ele vai conseguir fazer o cadastramento, porém o Ministério da Saúde, no momento que ele fizer o cruzamento de informação, vai constar que ele não consta na base de dados do CFF. Portanto, ele não conseguirá fazer a qualificação e também não conseguirá fazer o trabalho voluntário ou não, a gente não sabe ainda como vai ser. Então, só os que possuem cadastro ativo. Isso é importante ficar bem frisado e claro para os colegas. Eu queria aproveitar aqui para mandar um abraço para os nossos colegas que estão nos acompanhando aqui na live, a Janaína, o Arthur, o Oswaldo Arthur Manzan, Letícia, Raquel, Cristiane. Então, a gente tem muita gente online e a gente está aqui para responder às demandas de vocês. Quero mandar um abraço também para os nossos conselheiros que nos acompanham, a Sandra, o Fabian, a Laiane, que estão nos acompanhando, ao colega Bruno Ferreira, a Bruna Moraes. A missão do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás primeiramente, é orientar. A gente sabe que as coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida, uma enxurrada de informações todos os dias. A legislação farmacêutica vem mudando também em relação à pandemia, para que seja promovido mais acesso, né, dos nossos pacientes aos medicamentos. E é importante que os farmacêuticos fiquem antenados a essa mudança da legislação. E assim como muda a legislação farmacêutica, mudam também os protocolos de atendimento, os decretos, mas o mais importante que eu quero destacar aqui para vocês é que a farmácia ela está sendo reconhecida como estabelecimento de saúde. Então, no nosso estado, a gente tem o primeiro decreto do governador, que foi o 9637, ele coloca a farmácia numa importância igualitária a um hospital, a uma unidade de saúde pública. Então, são estabelecimentos de saúde que são essenciais à manutenção da vida, ao atendimento da população. E a farmácia só pode ser considerada estabelecimento de saúde se ali eu tenho um profissional que me orienta, um profissional que se responsabiliza pela minha terapêutica, um profissional que está sempre à disposição para me informar e para me ajudar no uso correto dos meus medicamentos. Então, o farmacêutico ele tem um papel muito importante nessa pandemia. E, junto com isso, a gente tem agora, né, a portaria 639, que, mais uma vez, reforça que nós somos profissionais de saúde. E somos profissionais que juramos cuidar de vida. Quando a gente optou ser profissional de saúde, todos nós fizemos esse juramento de cuidar e salvar vidas. Então, se você tem saúde, se você não está trabalhando, se você não está gestante, se você não é idoso, não tem hipertensão arterial, não tem diabetes, é o seu momento de servir a pátria, de servir a sociedade, de se colocar à disposição para as pessoas que mais precisam. Ontem a gente teve o pronunciamento do ministro Henrique Mandetta. Embora a portaria não trate de valores, ele deixou bem claro no seu pronunciamento oficial que todos os custos relacionados à moradia, ao deslocamento desses profissionais de saúde, à própria remuneração, serão custeados pelo Ministério da Saúde. Eu tenho certeza que onde tiver um farmacêutico envolvido nessa pandemia, a gente vai ter um profissional fazendo bem à sociedade e fazendo a diferença. Não existe resultados terapêuticos satisfatórios numa comunidade se eu não tiver o farmacêutico trabalhando de mãos dadas com a equipe multiprofissional de saúde. Então, o farmacêutico ele é essencial para otimizar a aplicação de recursos que são dispensados, né, no tratamento,
O farmacêutico também pode ajudar muito na questão da aplicação das vacinas, né? E aí já voltando um pouquinho para a questão da H1N1. Então, são ações importantíssimas que o farmacêutico pode contribuir e trazer melhores resultados. E eu tenho certeza que os nossos colegas são colegas éticos, solidários e que vão atender esse chamado do Ministério da Saúde. Então, assim, eu estou muito esperançosa. Ontem eu já fiz o meu alistamento, né? Já me credenciei e estou à disposição. Quem tem saúde tem que se colocar à disposição mesmo. Eu queria aproveitar aqui, né, mandar um abraço para a nossa presidente, vice-presidente, Luciana Calil. Ela está aí online ajudando, né, a esclarecer as dúvidas dos colegas, enquanto a gente está aqui fazendo essa transmissão. Então, a Luciana tem nos ajudado bastante, junto com o Leandro, com o Daniel, tem sido uma diretoria muito atuante e, nesse momento, a gente conta com toda a equipe do Conselho empenhada para levar orientação aos nossos colegas. Mandar um abraço também para os nossos colegas fiscais aqui do Conselho, que estão nas ruas, né, levando orientação, cobrando também o fornecimento de EPIs, né, para que esses profissionais trabalhem com segurança em seus postos de trabalho. É muito importante que o farmacêutico e a equipe da farmácia se paramente. Nós estamos na linha de frente, né, Edmar? Sim. Então, a gente tem que cobrar o fornecimento do EPI para a gente cuidar de quem está lá cuidando de vidas. Sim. Só para mandar um abraço também para a nossa conselheira federal, que por conta da idade é grupo de risco, ela está isolada na casa dela, né? Mas a doutora Ernestina Rocha, um abraço aqui dos colegas aqui do Conselho. E, de fato, a fiscalização ela não parou, ela parou ali na sexta-feira, logo que saiu os decretos para a gente poder traçar estratégias do que fazer, do que não fazer, do que se pode fazer, né? Então, assim, a fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás esteve ao lado dos profissionais, levando orientação, dando o suporte necessário para esses colegas, né? E exigindo, né? Na verdade, a gente está levando os ofícios que as empresas elas são obrigadas a fornecer o material de EPIs para seus funcionários, né? Então, assim, o profissional que está ali dentro ele tem que estar usando o EPI caso seja necessário, né, para poder ajudar as pessoas, porque ninguém vai numa farmácia para sair de lá de dentro com algum problema de saúde. Então, nesse momento, o EPI é muito importante. Nós estamos criando um canal para que os colegas possam informar para a gente onde é que não tem esse material de EPI, e a gente tem seguido com o trabalho assim, de forma de dar esse suporte para os colegas farmacêuticos, né? É isso aí, Lorena. Tem chegado algumas perguntas em relação à área de atuação do farmacêutico. Sou farmacêutico de indústria e minha esposa trabalha em distribuidora de medicamentos. Preciso me inscrever? Como a gente falou, né, a portaria ela é muito clara, ela não especifica naturezas de atividade, independente de qual trabalho você faz com o seu CRF, você ser obrigado a fazer esse cadastramento e o curso de qualificação, né? Já pegando o gancho nessa pergunta, a gente recebeu também aqui, estava verificando que um colega colocou, eu tenho um CRF ativo, mas estou no exterior no momento. Como é que eu devo proceder? Eu preciso me cadastrar? Sim, mesmo que você more no exterior, você vai ter que se cadastrar e se qualificar para você deixar à disposição o seu nome para o governo brasileiro, para o Ministério da Saúde. Então, assim, independente do que você faz na profissão, você tendo o CRF ativo, você precisa fazer o cadastramento. A gente reforça sempre, não deixe de fazer e não deixe de se qualificar também. Eu queria mandar um abraço aqui para a Ana Mira, farmacêutica aqui de Goiás, está laborando no Espírito Santo no momento. Mandar um abraço também para a AXA, que é farmacêutica hospitalar, que nos acompanha nessa live. Matheus, Daniela Macedo. Então, recebam o nosso abraço e a nossa satisfação de tê-los com a gente aqui nessa tarde.
muitos colegas estão perguntando, né? São inscritos no conselho, tem registro ativo, mas em função da idade, né? Por ser grupo de risco, tem mais de 60 anos, né? Mas ainda estão trabalhando. Eles precisam se cadastrar? Com toda certeza, colegas. Você tendo 65 anos de idade, você estando no grupo de risco por doenças, se é diabético ou se é asmático, você está obrigado a fazer o cadastramento e a qualificação também. No momento oportuno, o Ministério da Saúde ele vai quando você fizer o cadastramento, vai te remeter um e-mail para você completar essa ficha de cadastro. E nesse momento é que você vai identificar lá se você pode ou não, o que você faz, se você está disponível ou não para esse trabalho. Como o ministro ontem ele falou, nesse primeiro momento é um trabalho voluntário, né? E essas pessoas, não, assim, quem está trabalhando, quem está no grupo de risco, quem está com a idade acima de 65 anos, eles não serão chamados, a gente imagina, né, nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento é quem está se dispondo a trabalhar. Se de tudo as coisas complicarem muito e precisar de mão de obra qualificada, aí sim vão ser chamadas pessoas e aí tem um escalonamento que o próprio Ministério da Saúde vai fazer. Isso. Nós temos uma pergunta aqui da Ana Carolina de Rio Verde, né? Sou gestante, tenho que me inscrever? Tem sim, Ana Carolina. E no momento que você receber a confirmação do Ministério da Saúde do seu cadastro, através do e-mail que você informar, você tem a opção de informar que você não está disponível para servir a saúde pública no país nesse momento, justamente porque você está gestante. Então, você fica com o seu nome no cadastro. Esse cadastro, ele reúne todos os profissionais de saúde das 14 profissões que fazem parte dos bancos de dados de conselho, e esse cadastro ele vai servir para orientar os gestores de municípios e de estados. Então, você tem que se cadastrar, fazer o curso, mas você tenha certeza que você não será convocada nesse primeiro momento, tá bom? Tem uma pergunta aqui, Lorena, que chegou pela live. Se eu me inscrever, poderia escolher local e horário para trabalhar? Essa é uma pergunta que a gente não tem, mas a gente imagina que você não vai escolher o seu local de trabalho. Mas, obviamente, por questões de logística, o quanto mais próximo da sua residência é uma coisa que o próprio Ministério da Saúde pode levar em consideração. Mas escolher, até então, não tem nenhuma informação a respeito disso. Na verdade, esse cadastro ele é organizado para servir aqueles municípios e os estados onde a incidência da Covid-19 for maior. Então, por exemplo, hoje, os números atuais, onde há maior necessidade profissional, seria em São Paulo, no Rio de Janeiro, que é onde ocorrem a maioria dos casos, né? Ceará também, no Pernambuco, é onde está concentrado o maior número de casos e onde a gente tem também o maior número de mortes. Então, à medida que os casos vão aumentando e a gente vai tendo a identificação de novos casos com baixa nos profissionais de saúde, é que o Ministério ele abre mão desse cadastro para os municípios e para os estados e solicitando a reposição desses profissionais nos municípios onde a Covid tem uma maior incidência. Então, eu acredito que a gente não pode escolher para onde ir. Se você vai se disponibilizar, se você vai colocar o seu nome à disposição da comunidade, a gente vai ser mandado para onde precisam da nossa força-tarefa. Eu acredito muito que Deus tem um propósito, né, para todos nós com essa pandemia. E nos propósitos de Deus, eu acredito que Ele leva a gente para onde as pessoas mais precisam da gente nesse momento. Então, independente do lugar que você esteja, o conselho que eu dou para os meus colegas é que vocês deem o melhor de si, que vocês estudem todos os dias,
que vocês se informem em relação à doença, que vocês procurem formas de amenizar a dor do próximo e contribuir para os melhores resultados de saúde de uma população. Eu acredito muito no poder transformador do farmacêutico, na contribuição que a gente, e só a gente, enquanto farmacêutico, pode dar à saúde pública do nosso país. Quando eu falo que onde tem um farmacêutico, tem sempre alguém disposto a fazer o bem, eu não falo isso da boca para fora, eu falo isso porque eu realmente acredito que os nossos colegas estão preocupados, estão muito empenhados em resolver os problemas de saúde da população. Muita gente trabalhando até mais do que precisa nessa época. Quantas pessoas, né, trabalhando 12, 15 horas, se colocando à disposição para realmente servir. Aqui no Conselho eu falo que essa pandemia, ela é uma das épocas que a gente tem mais trabalhado. Todos os dias a gente chega aqui muito cedo no Conselho, vai embora para casa tarde, chega em casa, continua respondendo o pessoal no WhatsApp, nas redes sociais, para que a gente mantenha sempre o farmacêutico bem informado e trabalhando sempre com ética e muito conhecimento, porque é assim que a gente pode fazer a diferença e ter o reconhecimento como profissionais de saúde que somos. A gente pode dizer, né, Lorena, que nem sábado nem domingo a gente está descansando, para falar a verdade. Então, assim, está uma frequência muito grande de trabalho, muita demanda, a verdade é essa, muita demanda que a gente tem que dar conta, né? E mais uma pergunta chegou aqui. Se for convocada, terei perdas salariais caso tenha que sair do meu trabalho? Olha, gente, a gente não tem essa informação. A gente não acredita, o meu pensamento, né, a gente acredita que não vai acontecer uma situação dessa e que se chegar a ponto de ter que convocar uma pessoa que esteja trabalhando, o seu emprego vai ser garantido pelo governo federal, assim, na sua função de origem, na farmácia, na drogaria ou no hospital. Então, a gente não tem essa informação, mas por questão de lógica e bom senso, a gente imagina que você está sendo convocada. Não vai ser assim, uma opção que você vai ter. Então, a gente tem que aguardar as novas notas que o Ministério da Saúde vai disponibilizando aos poucos e durante o tempo para frente. Tem uma pergunta aqui bem interessante, né, que tem relação também, Edmar, com essa que você acabou de responder. Todos tenham que participar, tenham que fazer o cadastro, que é obrigatório. Como devo proceder com relação ao meu emprego, já que eu estou trabalhando, né? Então, assim, mais uma vez a gente quer informar para vocês. O cadastro e a realização da capacitação são obrigatórios, mas possível trabalho para o governo, a princípio, não é obrigatório, ele é opcional. Por isso, que quando você vai preencher o formulário, você vai sinalizar ou não a disponibilidade que você tem para atender o serviço. Nós precisamos entender, compreender o nosso papel, que a gente está no meio de uma emergência de saúde pública, né? Então, nós temos muitos hospitais de campanha, né, sendo montados, né, em todo o Brasil. Aqui no nosso estado também a gente tem diversos hospitais de campanha. E, obviamente, esses hospitais, eles precisarão de profissionais de saúde, né, que sejam qualificados para fazer a prestação de serviço. E o farmacêutico é um desses profissionais. Então, nesse caso, os gestores, né, dos municípios, o gestor estadual, ele vai recorrer aos dados cadastrais que o Ministério está fazendo nesse momento. Então, se você colocou o seu nome à disposição nessa relação, nesse cadastro, pode ser que você seja convocado aí onde o serviço precisa. Então, assim, é importante que a gente tenha esse desprendimento e que a gente, mais uma vez, reaviva em nossas memórias o juramento que a gente fez quando a gente
optou por ser farmacêutico, né? O juramento hipocrático que fala que a gente vai cuidar de vidas, né? E cuidar de vidas, às vezes é você sair do local que você está, às vezes é você ir servir em uma outra comunidade, um outro município, um outro estado. O que eu tenho certeza é que nunca na história a população precisou tanto da profissão farmacêutica como agora. Então, essa é uma grande oportunidade que a gente tem de mostrar à população o quanto a gente pode fazer a diferença. Mostrar o nosso conhecimento, colocar-nos a serviço da vida. E, mais uma vez, atender também aos propósitos de Deus. Não é por acaso que a gente está aqui, que a gente é farmacêutico. E a gente pode ajudar as pessoas, sim, a recuperar a sua saúde, a atravessar essa pandemia com o menor dano possível. Até, né, Lorena, eu tenho um propósito comigo mesmo, né, que de todas as situações que você passa, a gente tem que tirar proveito de alguma coisa positiva. Mesmo nessa situação toda que a gente vai ver, a gente está vendo, né, pessoas perecerem lá na Europa, na China, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então a gente tem que tirar alguma coisa de positiva nessa situação toda. E talvez seja o momento que muitos reclamam, né, que a profissão não é reconhecida, talvez seja o momento da profissão ser reconhecida. Mas para a profissão ser reconhecida, o colega tem que estar ali na ponta. Como hoje cedo eu estive na Rádio Jovem Pan aqui em Goiânia, para falar sobre a profissão farmacêutica nesse momento de Covid-19. Né, e o âncora lá do programa, ele não chama farmacêutico de farmacêutico, ele chama de anjos que dão suporte aos clientes ali no momento que ele está na farmácia. Por quê? Porque nós somos a primeira linha de contato com qualquer tipo de paciente. Né? Então, assim, ele fala, inclusive, né, que ele queria ser farmacêutico, e eu também me tornei farmacêutico muito por conta disso. Quando eu era criança, eu tomava muita injeção, e essa injeção doía demais. Né? Eu falei assim, eu preciso me graduar dessa forma para poder minimizar a dor dessas pessoas. Não é possível que não tenha uma outra técnica. Né? Então, eu achei muito legal ele ter falado isso, porque hoje ele é um radialista, né, um jornalista também, e para vocês verem, né, que nós estamos na ponta, nós somos vistos. Talvez a gente precisa se mostrar mais para a sociedade, se dispor mais para a sociedade. E esse momento, a gente tem visto aí que a farmácia, a drogaria, né, na verdade a farmácia, ela tem tido um aumento muito grande de movimento dentro da farmácia. Né? Então, a gente tem que se mostrar para a sociedade por que a gente veio e por que a gente está aqui. Hoje, o farmacêutico ele é o profissional de saúde mais acessível da população. Ninguém precisa marcar um horário para falar com o farmacêutico. Em qualquer farmácia que a gente chegue, quer seja à noite, final de semana, feriado, tem sempre um farmacêutico disponível. A Lei 13.021, ela fala da obrigatoriedade do farmacêutico durante todo o horário de funcionamento de uma farmácia. E são esses colegas que estão a postos para te orientar. Então, a gente sabe agora, com a pandemia da Covid, quantas pessoas tentam a automedicação como uma válvula de escape, compram medicamentos que são isentos de prescrição médica, os MIPs, e se automedicam. E é nesse momento que o farmacêutico tem um papel fundamental. Esses medicamentos, embora eles sejam isentos de prescrição médica, eles não são isentos de riscos na sua utilização. Claro que por serem medicamentos que não são tarjados, eles têm um risco menor na utilização, mas ainda assim apresentam um risco. E o farmacêutico ele pode intervir no momento da compra, orientando o paciente para o uso racional de medicamentos. Uma outra demanda que a gente tem também é em relação aos medicamentos que estão sendo testados na Covid. Exato. Então, o uso de hidroxicloroquina, da cloroquina também, do cloridato de cloroquina, gerou uma busca desenfreada da população por esses medicamentos nas farmácias. E aí a gente tem dois problemas, porque
O primeiro problema é que esses medicamentos eles têm efeitos colaterais graves, como as arritmias cardíacas e também o risco da cegueira. E um outro problema que a gente tem é que essa busca desenfreada por esses medicamentos gerou um desabastecimento nas farmácias, deixando as pessoas que têm lúpus, que têm artrite reumatoide, que têm doenças fotossensíveis, sem o devido medicamento para o seu tratamento. Então, isso também é um problema, né, Edmar? Sim. Hoje, inclusive, na programa lá, pela manhã, uma jornalista também lá, que faz parte da bancada desse programa, ela me questionou sobre a hidroxicloroquina. Ela é usuária porque ela tem uma doença autoimune e não se encontra mais nas farmácias, né? E ela queria saber se a gente tem feito alguma coisa a respeito, né? A gente, na verdade, tem que orientar o colega a vender, agora passou a ser controlado, né? Então agora só com a retenção de receita. E ela não estava tendo acesso a esse produto, e o dela já estava acabando, e a gente conseguiu, hoje ainda, a gente conseguiu achar uma farmácia que tem esse produto para ela poder continuar o tratamento dela. E acaba também de chegar uma outra pergunta, que ela é bastante interessante também, em virtude que o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás, ele inscreve os farmacêuticos e nós inscrevemos também os técnicos de laboratório. E alguém está perguntando sobre a obrigatoriedade do técnico de laboratório se inscrever e se cadastrar no Ministério da Saúde. A portaria, nesse momento, ela não prevê os técnicos de laboratório como sendo obrigatório, né? Então, a resposta seria que não está obrigado a se cadastrar. Tem uma pergunta aqui também em relação a um farmacêutico. Ele é inscrito aqui no Conselho, mas no momento ele reside fora do país. Então, ele está perguntando se ele tem necessidade ou não de fazer o cadastro. Sim, colega, o cadastro para você também é obrigatório. A portaria 639, ela não exclui aqueles farmacêuticos que estão fora do país. Lembrando que se houver uma necessidade, todos os custos relacionados ao deslocamento, à moradia, à alimentação e à própria remuneração serão custeados pelo Ministério da Saúde. Então, você tem que fazer o seu cadastro. No momento que você receber o e-mail, você pode informar da sua disponibilidade ou não, e inclusive informar o seu endereço atual. No caso, você está em outro país, você informa, tá bom? Quero também responder aqui, né, o nosso colega, né, que está perguntando se ele acabou de formar, já apresentou o diploma aqui no Conselho e está com inscrição provisória. Se ele é obrigado a preencher o cadastro. Sim. A resolução, ela fala de farmacêuticos inscritos e ativos no Conselho Regional de Farmácia. Ela não separa quem tem CRF provisório do farmacêutico que tem o CRF definitivo. Então, também você tem que se cadastrar e fazer o curso, né, em relação aos protocolos, né, para atendimento da Covid-19. Tem uma pergunta aqui, Lorena, também. A gente até respondeu, mas é bom reforçar. É sobre anuidade atrasada. Se eu sou obrigado ou não a me cadastrar. Com toda certeza, independente de estar com a anuidade em dia ou atrasada, todos os farmacêuticos com a inscrição ativa no Conselho estão obrigados a fazer o cadastramento, bem como o curso de qualificação. Então, a gente tem essa situação. Se você deve, você ainda continua sendo obrigado a fazer o cadastramento. Nosso colega, o Oswaldo Manzan, lá de Rio Verde, ele está falando que fez o cadastro, mas não recebeu o e-mail para conclusão. Como ele deve proceder? Oswaldo, o que está acontecendo? Como a procura tem sido grande, a plataforma foi aberta ontem, né? Nós temos 24 horas praticamente da plataforma aberta.
a gente acredita que o volume de profissionais tentando fazer o cadastro ao mesmo tempo é muito grande. Então, com isso, o Ministério da Saúde ele está demorando um pouco para enviar esse e-mail para você confirmar o seu cadastro. Mas nós aqui do Conselho Regional de Farmácia, nós estamos em contato permanente com o Conselho Federal de Farmácia, com os demais conselhos de fiscalização e com o próprio Ministério da Saúde para sanar essas dúvidas de vocês. E a informação que a gente teve do Ministério é que a gente deve aguardar que os e-mails serão enviados, né? Eles acreditam que até amanhã já tenha normalizado essa questão do envio dos e-mails, tá bom? Então, fica de olho no seu e-mail que você deve receber a confirmação. Oswaldo, eu também estou nessa situação, aguardando o retorno do e-mail para a gente terminar o cadastro. Mas já listado, né, Gilmar? Já listado. Ah, então tá bom. O listamento está ok. Tem uma pergunta aqui, qual que é o prazo que eu tenho para fazer a minha inscrição? Qual o prazo que eu tenho para eu me cadastrar? A portaria 639, ela não estabelece um prazo, porém ela fala, né, da necessidade que essas medidas devem ser executadas enquanto a gente tem a situação de emergência em saúde pública decorrente da Covid-19. Ou seja, a gente tem que fazer o cadastro enquanto a população precisa do nosso trabalho. Sim. Né? Então, não adianta eu querer me cadastrar depois da pandemia. Nunca se precisou tanto do trabalho farmacêutico como agora. Então, esse é o momento da gente ajudar, da gente se colocar à disposição das autoridades sanitárias do nosso país para que a gente possa servir a população. Inclusive, tem um outro questionamento que a gente acabou passando por cima, sobre o cadastramento. Quem faz? Sou eu? É o Conselho Federal? É o Conselho Regional? É sempre o profissional. Quem está sendo convocado a fazer o cadastramento são os profissionais. Então, cada profissional deve fazer o seu cadastramento e a sua qualificação. Sim, a doutora Reini Ramos está falando que vai se cadastrar hoje, porque ontem não deu certo. Cadastra mesmo, viu, Reini? Você é uma excelente profissional, pode ajudar bastante, né, nesse momento da pandemia. Tem uma pergunta aqui. Eu estou com o meu registro ativo no Conselho, mas não estou trabalhando no momento. Tenho que me cadastrar? Tem sim, colega. Independente de você estar trabalhando ou não, você precisa se cadastrar. E outra, se você tem saúde, se você não faz parte do grupo de risco, você é um forte candidato a ser chamado pelo Ministério da Saúde, porque você não está trabalhando no momento, não tem um vínculo. Então, se você está apto a servir a população, cadastra lá, coloca o seu nome, se qualifique e se prepare, né? Quem sabe você não é convocado para essa força-tarefa nacional. A Keitiane Jesus, né, está perguntando se esse trabalho, a princípio, é voluntário, será remunerado ou não. A portaria 639, que foi publicada agora, ela não faz referência aos valores e nem fala se vai ser remunerado ou se vai ser voluntário. Entretanto, ontem a gente teve a coletiva de imprensa com o ministro, né, Henrique Mandetta, onde ele falou que todos os custos relacionados à alimentação, ao deslocamento, à moradia e à remuneração profissional serão custeados pelo Ministério da Saúde. Então, a gente acredita, sim, que vai ser um trabalho remunerado. E eu vou falar para vocês, gente, como uma militante do SUS há 22 anos, né, eu sempre trabalhei na saúde pública, estou desde 99, na Prefeitura de Goiânia, não tem nada mais gratificante nessa vida do que você saber que seu trabalho é útil, que você faz a diferença na vida das pessoas. E o SUS, com toda a precariedade que ele tem, ele é um sistema universal que está mostrando a sua importância e a sua magnitude nesse cenário da pandemia. Então, o SUS precisa de nós. As pessoas precisam dos farmacêuticos. Tem alguém nesse Brasil que, nesse momento, precisa do seu cuidado e precisa da sua orientação. Então, não tenha medo de servir. Eu sei que é um momento que a gente fica com receio, porque é tudo novo.
Mas se você tem saúde, se você pode cuidar de vidas, coloque o seu nome à disposição do Ministério da Saúde, dos estados e dos municípios. Eu tenho certeza que isso vai te enriquecer enquanto profissional e enquanto pessoa. Então, não tenha medo de servir a população, de servir o SUS e de fazer a diferença na vida das pessoas. Eu creio que daqui 10, 20 anos a gente vai ter muita história para contar para os nossos filhos, para os nossos netos, o quanto foi bom fazer a diferença nessa pandemia. Uma pandemia, uma situação de calamidade em saúde pública, de emergência de saúde pública, se equipara a uma guerra. Então, a guerra ela precisa de soldados a postos combativos. E, nesse momento de emergência em saúde pública, as pessoas precisam de nós. Então, muita gente precisa do seu conhecimento, do seu saber. Muita gente precisa da sua provisão em relação a medicamentos, daquele conhecimento que só você tem da farmacologia. Muita gente precisa do seu olhar, da sua escuta atenciosa, precisa das suas orientações. As pessoas precisam do farmacêutico e a gente tem que estar à disposição da sociedade para que a gente seja devidamente reconhecido e automaticamente passamos a ser valorizados. Lorena, acabou também de ter uma outra pergunta aqui. Fiz o cadastro, mas não terei disponibilidade. Tenho que fazer o curso? Colega, a portaria é muito clara com relação a isso. Nós estamos sendo convocados e não é uma opção. A gente vai ter que se cadastrar e se qualificar. É uma obrigação nossa enquanto profissional de saúde, enquanto uma determinação do Ministério da Saúde. Sim, a Glaucia Ayala está perguntando para a gente, em relação a quem tem filho pequeno e não tem com quem deixar, como proceder? Glaucia, é simples, você faz o cadastro, no momento que você receber o seu e-mail, as 3 primeiras perguntas são, você já teve Covid-19? Você vai responder sim ou não. Você já testou positivo para Covid-19? Você responde sim ou não. E a terceira pergunta é, você tem disponibilidade de servir durante a pandemia de Covid-19? E aí você vai falar que você não tem disponibilidade nesse momento. Então, é facultativo o profissional servir ou não. Esse, como a Alessandra Adorno está falando para a gente, é o nosso momento da gente mostrar a nossa força e colocar o nosso saber, o nosso conhecimento à disposição da vida das pessoas. Mas a gente sabe que, como você, Glaucia, tem inúmeros colegas que não podem servir nesse momento. Nós temos colegas gestantes, temos colegas idosos, temos colegas que são hipertensos, diabéticos, portadores de doenças crônicas. Nós temos colegas que já estão servindo em outros locais. Quantos colegas a gente tem nas unidades de saúde pública, aqui de Goiânia, no interior de Goiás? Então, esses colegas já estão contribuindo de alguma forma. Não necessariamente você tem que ir para essa força-tarefa para fazer a diferença. E aí eu vou voltar no que o Edmar estava falando, a importância da qualificação. A qualificação não é só para quem está lá na ponta, servindo. A qualificação é para que você oriente a sua família em relação aos cuidados, para evitar a transmissão, para que você, dentro do seu condomínio, com seus vizinhos, você seja o portador, você seja referência em relação a essa pandemia. Então, é muito importante que as pessoas tenham a consciência do nosso papel enquanto educadores de saúde. É importante demais que a gente dissemine informações corretas. Quantas fake news a gente tem aí fazendo sucesso nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. E, às vezes, um colega seu, alguém da sua família, compartilha uma fake news por acreditar que aquilo ali pode salvar a vida de alguém. Então, esse é o nosso papel. A gente ir atrás das informações corretas, se qualificar para que a gente possa fazer a diferença nos ambientes que a gente está, Aqui está perguntando a Marilene se o CRF só tira aqui em Goiânia. Marilene, nós estamos
em relação a esse momento da pandemia, fazendo o atendimento em todo o estado de Goiás por meio remoto. Então, hoje, se você precisar se inscrever no conselho, você entra no CRF em Casa, veja a documentação necessária no nosso site, e aí você vai enviar toda a documentação por e-mail, para o e-mail atendimento@crfgo.org.br. Sim, chegou uma nova pergunta aqui, que não recebi o e-mail para cadastrar. O que fazer? Gente, não vai chegar e-mail para os farmacêuticos. Você tem que ser proativo nesse momento. Você tem que entrar no link que o Ministério da Saúde disponibilizou para você fazer o cadastramento. O e-mail que você vai receber é depois de ter feito esse primeiro passo, que é se cadastrar. Que aí são 24 horas, que é mais ou menos o pedido que o Ministério da Saúde dá para retornar o e-mail para você terminar e complementar o cadastro. O link na portaria tem, eu acredito que no nosso site já esteja disponível também, nas redes sociais a gente divulgou também qual é o link, mas eu vou ler aqui, que está na portaria. Só um minutinho que eu encontrar, que estava na minha vista e saiu. Aqui, https://registra rh-saude.dataprev.gov.br. Repetindo, https://registra rh-saude.dataprev.gov.br. Bom, quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Ramon, lá de Lusiânia, que está nos acompanhando, nosso fiscal, Luciano Japa. Nosso Japa. Tem feito a diferença aí, ele e toda a equipe da fiscalização. Tem uma pergunta aqui: como será feita a comprovação dos que pertencem ao grupo de risco? Então, pessoas pertencentes a algum grupo de risco, elas devem declarar que estão indisponíveis no preenchimento do formulário. Apesar de não ter sido elucidada essa questão, nós acreditamos que a apresentação de atestado e exames clínicos poderão servir como resposta, nesse caso, para você que se declarar portador de alguma doença crônica que te impede de servir nesse momento. Estão perguntando aqui para a gente, o programa é remunerado? Então, assim, a remuneração é um critério do Ministério da Saúde que está fazendo esse cadastro no momento. Caso ocorra o chamamento, o governo vai garantir todas as condições de trabalho, residência, alimentação e remuneração dos profissionais em serviço. Tem uma pergunta que chegou aqui, Lorena. Como será a capacitação e qual o período de duração dessa capacitação? Bem, nós não temos nenhuma informação a respeito da qualificação ainda, a não ser que vai ser obrigatório para todos. Então, depois que você fizer o cadastro, o Ministério da Saúde ele vai te disponibilizar um link e esse curso vai ser disponibilizado para você na modalidade à distância. Então, assim, o próprio Ministério ele vai disponibilizar. Então, você não vai precisar sair da sua casa para poder fazer essa qualificação dos protocolos do Ministério da Saúde. Tem uma pergunta aqui. Quem trabalha e for convocado terá que contribuir em horário diferenciado? Gente, uma das coisas que a gente tem que preservar nesse momento é a nossa saúde mental. A saúde mental, ela envolve uma alimentação ideal e, sobretudo, o seu momento de descanso. É fundamental que você durma bem para que você tenha a sua imunidade ideal para que você consiga trabalhar no outro dia. Então, quem já está trabalhando, no momento que receber o e-mail, vai falar da sua indisponibilidade de trabalhar, porque
você já está servindo em um outro local. As farmácias são estabelecimentos de saúde. Se você já trabalha em uma farmácia, se você está numa distribuidora que é responsável pela logística desses medicamentos, se você está na indústria, nos hospitais, você já está servindo a sociedade, está contribuindo para a minimização de danos dessa pandemia de alguma forma. Então, você não vai ser convocado, é só você informar dessa indisponibilidade. A Nayane está falando que tem um bebê, né, que também não tem disponibilidade nesse momento. Ela tem um bebê de 4 meses, está amamentando e faz parte do grupo de risco. Ela não está trabalhando, mesmo assim tem que fazer o curso? Sim, Rayane, você tem que se cadastrar, tem que fazer o curso, tem que estar informada, mas você também, no momento que recebeu o e-mail, vai falar da sua indisponibilidade de, nesse momento, participar da força-tarefa O Brasil Conta Comigo. Então, assim, o cadastro e você se informar, fazer o curso, são obrigatórios, mas é opcional, nesse momento, a gente escolher se quer ou não contribuir com a força-tarefa do Ministério da Saúde. Lorena, só para complementar essa sua informação, acabo de ver aqui num grupo e tem a foto disponível, já está sendo disponibilizado a qualificação. Né? Sim. E existe também, eles fazem uma pergunta se você está gestante ou amamentando. Então, assim, gente, tenha paciência, né? Tenha tranquilidade que as coisas vão ser informadas com o passar do tempo. E chegou uma outra também pergunta aqui, como fica minha carga horária na drogaria? O CRF vai abonar? Gente, nós estamos vivendo um momento de exceção. Talvez muitos que estão na profissão nunca passaram por uma situação tão complicada. Eu não me lembro de passar por uma situação sequer parecida com isso. Eu sou de 69, peguei o final da época da ditadura, não cheguei nem a imaginar como que isso possa ser. Então, assim, tudo que está na qualidade de exceção, a gente tem que aguardar para ver quais são os direcionamentos para se tomar decisões. Havendo essa sua convocação para o trabalho, logicamente, vão sair normativas em que a gente vai direcionar o trabalho da questão da exigência de farmacêutico em drogaria. Drogaria vai até poder continuar funcionando ou não. Então, tem muita coisa que precisa ser aguardada e ter calma e paciência. No momento, a gente precisa estar disponível para a população nos nossos postos de trabalho, fazer o cadastramento e se qualificar. Esse é o que a gente precisa fazer no momento agora. Sim. Marilene está falando para a gente deixar essa live gravada, então essa live ela fica salva na fanpage do Conselho Regional de Farmácia, né? Para que você possa compartilhar com seus colegas, para que você também possa assistir no momento que for mais ideal para vocês, tá? Então a live ela fica salva aí, podem ficar tranquilos, né? O Sérgio está perguntando, independente de ter disponibilidade ou não, eu tenho acesso ao curso do mesmo jeito? Tem sim, Sérgio. O curso ele está acessível para todos que se cadastrarem e você vai fazer esse curso no horário que for mais conveniente para você. O curso é na modalidade EAD. Depois que você finaliza, né, os módulos, você tem que responder algumas questões e você vai receber o certificado por ter concluído esse curso, né, da Covid-19. Então, esse curso ele é um curso excelente, né? É uma nova doença e é uma excelente oportunidade para você se qualificar para exercer da melhor maneira possível, né, a nossa profissão, orientando devidamente a população. Esses cursos que são preparados pelo Ministério da Saúde, eles são de conteúdo, né, com fontes legítimas, né, e a gente tem acesso a todos os protocolos que são validados pelo Ministério da Saúde, e hoje esses protocolos clínicos são fundamentais para a prática clínica do farmacêutico e de qualquer outro profissional de saúde.
Então, assim, conhecimento nunca é demais. E todo aprendizado a gente leva para a vida. Eu falo assim, eu sou uma farmacêutica que há muitos anos trabalho com gestão. Trabalho com a parte da legislação, né? Eu sou da saúde pública, sou auditora também. Mas sempre as pessoas me procuram para receber alguma informação relacionada a medicamento. E eu acho que a gente tem a obrigação de saber tudo que é da nossa profissão para te orientar corretamente as pessoas. Então, o farmacêutico, ele é referência, sim, quando a gente pensa em qualquer situação, né, nos processos de saúde e doença. Então, nós somos consultados o tempo todo, a gente é fonte de informação para a sociedade, para a nossa família, para os amigos. Então, é super importante, Sérgio, que você se qualifique, que você tenha acesso a esse material para que você possa reproduzir informações fidedignas para as pessoas que te procurarem, tá bom? Lorena, chegou também um outro questionamento, informando que o conselho está fechado e como é que ele faz para fazer a inscrição dele no CRF. Lembrando que o conselho está fechado, mas está funcionando. Nós nunca deixamos de funcionar o conselho, nós tivemos que fechar o atendimento externo, nós estamos tendo o atendimento interno, né? E tudo que você poderia fazer de forma presencial, você faz hoje pelo atendimento web. Você quer fazer uma inscrição do seu conselho, do seu CRF, quer ativar o seu CRF, quer fazer inscrição, quer fazer uma contratação de farmacêutico para a empresa, você pode mandar toda a documentação que você traria aqui para o conselho, você digitaliza e encaminha para o e-mail atendimento@crfgo.org.br. O conselho ele vai dar vazão a esse serviço, por mais que a gente esteja com a quantidade de funcionário reduzido por conta dos grupos de risco, sim, a gente está funcionando e para atender o colega e para atender a sociedade. Sim, hoje mesmo, Edmar, quando eu cheguei aqui de manhã, era mais ou menos umas 8h30, cheguei antes das 9 aqui no conselho, e a gente já tinha quase 150 demandas que chegaram, né, através dos meios de comunicação, né, do atendimento remoto. Então, o volume de atendimento ele tem crescido muito, sim, nesses últimos dias. A gente tem o nosso aplicativo do Telegram, onde a gente também está fazendo o atendimento. Nós temos a nossa central telefônica e temos todos os e-mails, né, onde os farmacêuticos podem acessar os serviços. Além do CRF em casa. Sim, do CRF em casa, né, principalmente. E eu quero aproveitar aqui também para compartilhar o meu telefone. Se você não conseguir falar aqui no conselho, às vezes as linhas estão congestionadas, né? Então, vocês podem anotar aí, o meu WhatsApp é 99253-7041. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar também o WhatsApp, tá? Lembrando que o código é 62. 62, isso, né? Então, assim, a gente está sempre disponível, né, para os farmacêuticos do nosso estado. A gente entende que vocês têm que estar com a orientação correta e o que a gente quer fazer é ajudar, né? A Maria Cristina está falando aqui da época que a gente teve, né, a epidemia do H1N1, acho que foi 2009, né, que a gente teve. A gente precisava procurar fonte externa para se qualificar, para se capacitar sobre a nova doença. Hoje nós somos chamados a participar da informação online, né? Então melhorou muito, né, a questão do acesso à educação, informação de qualidade, e é isso aí, a gente está sendo lembrado agora como profissionais de saúde essenciais à nossa força de trabalho, né? Essenciais aos resultados que a saúde espera. Então, a gente tem uma grande oportunidade, né? Eu falo que muita gente prefere ficar reclamando nesse momento, né? Ah, não quero trabalhar, ah, vai ser de graça, ah, quanto que vai pagar? Não, já faço outras coisas. Mas, assim, o conselho que eu dou é: lembre do seu juramento, lá no dia de sua colação de grau. Lembre que você jurou salvar vidas, né? E agora a gente chega num momento que não tem mais volta, não tem retorno. A comunidade precisa dos farmacêuticos, a sociedade precisa do meu conhecimento, do meu saber.
E a gente está num caminho sem volta. Não dá para falar os farmacêuticos não vão participar dessa força-tarefa. Nós somos importantes, nós somos essenciais à vida das pessoas, né? Então, por isso a gente deve se colocar disponível onde a gente estiver. E como anjo que somos, né, para a sociedade, nós farmacêuticos precisamos estar muito atentos às informações oficiais, de forma que a gente não passe nenhum tipo de informação que não seja oficial. Então a gente pede para os colegas, antes de repassar, muita gente fala assim, mas só repassei. Vamos conferir se essa informação é correta. Existem os protocolos, na verdade, de uso de material, de EPI. Existe uma grande informação que, na hora de fazer o descarte do produto de EPI, é onde acontece a contaminação. Então vamos ver os vídeos, as informações que o próprio Conselho já fez, inclusive está disponível no site do Conselho. Não deixe de fazer isso, porque nesse momento que nós somos chamados a contribuir para a saúde pública e ser reconhecido de fato um profissional da área da saúde, vamos ter informações corretas e informações balizadas em algum protocolo reconhecido nacionalmente ou internacionalmente. Sim, eu quero aproveitar aqui, corroborar com a Laser Cordeiro, nossa colega farmacêutica, dizer também que eu tenho um orgulho imenso de ser farmacêutica e de tudo que a gente pode contribuir. Eu tenho certeza que a gente vai fazer a diferença e eu também continuo à disposição e com muito orgulho da nossa profissão. O Adiel está perguntando se essa convocação se estende a todos os farmacêuticos com CRF ativo. Sim, para todos nós, Adiel, todos os inscritos aqui no Conselho, né, precisam fazer o seu cadastro, fazer o curso. E aí lá você vai informar se você tem disponibilidade ou não. Mandar um abraço para o Carlos Morales, meu colega, né, de São Paulo, né? Mandar um abraço para ele, que ele também é servidor da saúde pública, um grande farmacêutico, né? Mandar um abraço para a Emanuele, que entrou aqui agora. Para o Sindicato dos Farmacêuticos também, Silvana, Fábio Basílio, Valéria Pelas, toda a diretoria do sindicato, né, são parceiros do Conselho Regional de Farmácia, parceiros também da Auditoria Regional do Trabalho. A gente tem feito um trabalho em conjunto para cobrar das empresas, dos estabelecimentos farmacêuticos que forneçam os EPIs para os nossos colegas. A gente tem que cuidar de quem cuida de vidas. Então, nesse momento, a gente une forças para preservar e garantir o trabalho farmacêutico com segurança. Eu também estou aguardando, Adiel, já fiz meu cadastro, né? Estou doidinha para fazer o curso, né? Já baixei uma apostila de um grupo de WhatsApp, mas eu quero fazer o curso online também. A Núbia está perguntando se os farmacêuticos com CRF suspenso devem se cadastrar. Não, Núbia, a base de dados que o Conselho Federal de Farmácia encaminhou para o Ministério da Saúde, essa base de dados, ela contempla somente farmacêuticos com registro ativo nos Conselhos Regionais de Farmácia. Então, farmacêuticos que, por algum motivo, suspenderam o seu CRF, que não estão trabalhando nesse momento e não estão inscritos, não tem necessidade de fazer o cadastro, tá bom? E a gente sempre reforça na questão, né, do CRF, do CRF ativo. Teve gente de ontem para hoje que mandou e-mails, eram as 10 horas da noite, eu estava recebendo e-mail de pessoa querendo cancelar o CRF. A base de dados que foi mandada para o Ministério da Saúde, ela é data de segunda, terça ou até quarta-feira. Então, se você cancelar agora, mesmo você cancelando a sua inscrição, a base de dados do seu nome, do seu CPF, está no Ministério da Saúde já. Então, o cancelar não te isenta de fazer o cadastramento e nem de fazer a qualificação. Então, a gente tem que deixar claro com relação a isso. Como a gente tem falado desde o início, a gente tem tratado isso como se fosse um alistamento mesmo. A gente vai ser, para que não chegue esse momento, né, o próprio ministro falou que os serviços serão voluntários nesse primeiro momento. Se for necessário, ele deixou bem claro e colocou um ponto final. Se for obrigado, ele vai chamar todo mundo, se for necessário, né? Então, a gente tem que ter isso em mente.
a gente tem que fazer recomendações que o Ministério da Saúde e a OMS têm falado. O isolamento social, infelizmente ou felizmente, é a forma de se conter a propagação desse vírus, e a gente tem que torcer para que a gente consiga fazer isso e causar o menos dano possível com relação à sociedade em que vivemos. Sim, eu quero mandar um abraço para o nosso mestre Edson Negreiros, excelente professor de farmacologia, serviu muito aqui nessa casa como conselheiro do Conselho Regional de Farmácia. Meu professor. Seu professor de muitos, né? E o Edson é uma referência profissional também, enquanto farmacêutico, um excelente professor. Muita gente está perguntando aqui, Edmar, em relação às máscaras de tecido, né? O ministro, né, o Henrique Mandetta, ele fez um anúncio que o Ministério da Saúde vai lançar um protocolo recomendando a máscara de tecido para a comunidade. Então, as pessoas estão perguntando, a máscara é efetiva? Os profissionais de saúde podem usar essa máscara? Então, assim, gente, a máscara de tecido, eu queria reforçar, ela não oferece proteção biológica, então ela é totalmente contraindicada para os trabalhadores da saúde. Quem usa máscara de tecido não tem a proteção do vírus, tá? A máscara de tecido, para quem que ela é indicada? Ela é indicada para as pessoas, né, que saem, que vão ao supermercado, vão a uma farmácia, estão num ponto de ônibus. Ela é indicada para aquela pessoa que é assintomática, que não tem os sintomas, né, da Covid-19, para evitar que essa pessoa, né, de forma involuntária, saia espalhando o vírus na comunidade, na sociedade. Então, a máscara de tecido, ela tem indicação para essas pessoas e não para o profissional de saúde. Então, a gente está aguardando agora, né, o protocolo que vai ser emitido pelas autoridades sanitárias do nosso país, indicando como que essa máscara deve ser feita, quais os cuidados que a população tem que ter com essa máscara, né? Então, qual o tamanho da máscara, com qual frequência eu devo lavar a máscara, qual que é a frequência da troca da máscara. Então, isso é uma tentativa do Ministério da Saúde de deixar também as máscaras cirúrgicas e do tipo N95 para os profissionais de saúde. A gente tem muita gente usando as máscaras cirúrgicas e as máscaras N95 de forma desnecessária nesse momento e deixando os nossos profissionais de saúde sem essa máscara, que na verdade é um equipamento de proteção individual, né? A gente está com uma pergunta aqui da nossa conselheira regional, Sueza Oliveira. Edmar ou Lorena, por favor, esclareçam também sobre os profissionais inscritos, mas que já têm mais de 70 anos. Neste caso, eles entram na discricionalidade? Eu penso que sim. Ontem, 2 professoras, ainda ativas no CRF, me mandaram essa mensagem perguntando. Então, Sueza, a gente explicou essa questão, né, das pessoas que já são idosas, né? Mas é boa a sua pergunta porque a gente reforça aquilo que a gente falou no início da live. Então, esses profissionais que têm registro ativo aqui no Conselho, eles devem sim fazer o cadastro, fazer o curso, né? Porque se estão na ativa também é importante que tenha a informação correta. E no momento em que eles forem responder o e-mail do Ministério da Saúde, né, informar que eles são idosos, fazem parte do grupo de risco, porque assim automaticamente eles serão dispensados dessa força-tarefa, né? Então eles só fazem curso, preenchem o cadastro, mas ficam dispensados. E, igualmente, essas pessoas, né, os nossos colegas idosos que têm alguma doença crônica que os coloquem também em uma situação de risco. Então, esse é um cadastro obrigatório.
O curso também é obrigatório e traz conhecimento para todos, mas, entretanto, não é obrigatório a adesão ao programa Brasil Conte Comigo. A gente sempre deixa claro, né, que a portaria ela é curta, não entra em muitos detalhes, né, e a gente tem que estar sempre aguardando agora algumas notas que vão sair do Ministério da Saúde, se caso vai sair, que é com relação aos grupos de risco, com relação à remuneração, com relação ao local onde será prestado esse tipo de serviço. Então, a gente não tem ainda mais detalhes a respeito. Estamos aguardando, como todos os colegas também estão ansiosos aí com muita informação. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente tem procurado assim tomar posse das informações o mais rápido possível para levar essas informações de uma forma facilitada aos nossos colegas farmacêuticos, para que eles atuem cada vez mais com ética, com segurança e com conhecimento, que é o mais importante, tá bom? Aqui tem uma pergunta da Maria Cristina: como ajudar as máscaras, né? As máscaras confeccionadas de forma caseira, né, que são produtos para leigos e não devem ser comercializadas em farmácias e drogaria. Então, a gente pode ajudar na confecção, disponibilizar para a sociedade a fim de poupar as máscaras cirúrgicas e do tipo N95, respiradores PFF2, para os profissionais de saúde que precisam, nesse momento, de um equipamento de proteção individual para que eles possam trabalhar de forma segura, né? Então, isso é uma iniciativa importante para evitar que as pessoas que são assintomáticas saiam, né, nos locais, né, nos supermercados, nas feiras, né, que agora estarão liberadas de uma certa forma pelo decreto do governador, que elas saiam e não coloquem em risco outras pessoas. Mas para o profissional de saúde, volta a reforçar, a máscara de tecido não tem nenhuma indicação, tá? A gente tem visto, né, o próprio ministro falar para o uso e tal, mas para nós que estamos na linha de frente, ela não é recomendada nesse momento, né? Ela não protege, na verdade. E uma outra coisa que eu estava lendo aqui na portaria, e já reforçar, nós falamos, né, mas vale a pena reforçar, a gente falou isso no início da live, às vezes algumas pessoas entraram depois e não teve a oportunidade de ouvir. Se eu não me cadastrar, o que vai acontecer? O que pode acontecer? A portaria, ela deixa claro que é obrigatório o cadastramento e a qualificação. Ela não fala, nesse momento, sobre as penalidades, mas ela fala que os conselhos serão informados daqueles que não se cadastraram, né? Então, a gente tem sugerido a todos fazerem o cadastro e se qualificarem. A gente não sabe que tipo de punição, se é que vai haver, né, que o Conselho, ou que o Conselho Federal, ou que o próprio Ministério da Saúde pode adotar nesse momento. Então, a gente sugere que as pessoas cadastrem e se qualifiquem. Bom, então, finalizando as perguntas, Edmar, eu quero fazer um agradecimento assim, muito especial a todos que acompanharam essa transmissão, a todos que participaram, contribuíram de alguma forma. Eu tenho certeza que as dúvidas que vocês apresentaram aqui durante a live são as dúvidas que também nos chegaram, né, através de e-mail, de rede social, de WhatsApp. Dizer que essa live ela fica salva na fanpage do Conselho Regional de Farmácia, para que vocês possam compartilhar com os colegas de vocês, para que vocês possam assistir talvez a live de uma forma completa, né? Estou vendo aqui que a Fernanda Siqueira, da UFG, a Andréa Carvalho, da Suvis, acabaram de entrar, então vocês depois podem assistir todo o conteúdo também, que ele vai ficar disponível na nossa fanpage.
E eu quero, mais uma vez, reforçar o quanto o trabalho farmacêutico tem valor e é importante na vida das pessoas. É chegada a hora de mostrarmos à sociedade que o nosso trabalho tem valor e que pode fazer a diferença na vida de tantas pessoas que estão aí desoladas, sem informação, sem nenhum tipo de orientação. Você pode fazer a diferença no hospital, fazer a diferença em uma unidade de saúde pública, em uma drogaria. Você pode fazer a diferença até mesmo em um grupo de WhatsApp quando você compartilha uma informação correta. E é isso que a sociedade espera de nós, que nós, enquanto farmacêuticos, que a gente assuma o nosso papel de formadores de opinião, de líderes que somos na informação correta, na promoção do uso racional de medicamentos. As minhas portas e as portas do Conselho estão à disposição de todo farmacêutico. O que a gente quer nesse momento é te orientar, é te oferecer segurança para que a gente possa juntos caminhar, ajudando a sociedade e fazendo a diferença nessa pandemia. Edmar, suas considerações finais? Eu queria agradecer o espaço, dar um abraço em todos os colegas que nos assistiram. Sejam multiplicadores dessa informação, por favor. A gente, em época de crise, cada um faz a diferença. E faz muita diferença na vida de muita gente. Então, a gente deve ser o multiplicador disso, ter qualificação e para orientar melhor os nossos colegas. Acabei de receber uma mensagem aqui da minha mãe, faz 2 semanas que eu não a vejo, que estaria entrando agora, mas acho que não vai nem dar tempo dela entrar. Então, eu queria agradecer mesmo e falar para os colegas que esse é o nosso momento para que a sociedade consiga nos ver, de fato, como um profissional da saúde. Então, gente, façam a diferença na vida desse pessoal. Muito obrigado. Bom, gente, mandar um abraço, né, para os nossos familiares, para os nossos amigos, né, parabenizar a sua mãe, viu, Edmar, pela forma que ela te criou. Você é um excelente ser humano, um profissional exemplar, né, que contribui muito aqui dentro do Conselho. Dizer para os meus colegas que, assim, é uma situação nova, todos nós ficamos com receio, com medo, mas Jesus está no comando das nossas vidas, está comandando o barco e o leme está com ele. Então, a gente não deve temer. A gente deve confiar que esses dias serão difíceis, mas que eles vão passar. Então, eu peço a Deus que abençoe todos os meus colegas, as nossas famílias, para que a gente tenha saúde para poder cuidar da vida de outras pessoas e contribuir com a sociedade. Então, assim, que vocês tenham muita fé em Deus, que vocês coloquem em suas orações diárias, não só a vida de vocês e dos seus familiares, mas de todos os profissionais de saúde que estão contribuindo e principalmente dos nossos farmacêuticos. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês para que com muita fé, com conhecimento e fazendo a nossa parte, a gente vai alcançar a vitória e vai atravessar essa pandemia com mais segurança. Então, assim, não percam a fé, não percam a esperança e lembre-se sempre de fazer a sua parte, né? A gente pode sim ajudar a salvar vidas, né? A gente tem um chamado do Ministério da Saúde, o Brasil conta com a gente e eu tenho certeza que Deus vai nos capacitar para que a gente esteja preparado para contribuir nessa pandemia. Então, gente, muito obrigada e o Conselho continua à disposição de todos vocês. Vamos juntos fazendo bem para a sociedade.